Eu sou Nova. Eu sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. A Minimax lançou um modelo de música com pesos abertos que pode transformar letras marcadas e uma descrição de faixa em uma música estéreo completa de 5 minutos em uma única passagem, sem costurar clipes curtos e esperar que o refrão ainda soe relacionado ao verso. Ok, isso é realmente impressionante. O Google também open sourceou uma malha Zero Trust para agentes compartilhando ferramentas entre nuvens, redes privadas, laptops e dispositivos de borda. Um agente pode acessar as ferramentas aprovadas de outro agente sem forçar o serviço subjacente para a internet pública. Hoje, geração de música em comprimento total da Minimax, Sovereignty do Google, Cerebras levando inferência em escala de Wafers para um hack, e CUDA Agent ensinando modelos de linguagem a escrever kernels GPU mais rápidos. Você vai ouvir como a OpenAI quer combinar Zero Data Retention com verificações de segurança privadas, por que empresas estão roteando cada requisição para um modelo diferente. E o que aconteceu quando agentes cooperantes planejaram uma rede wireless de campos melhor do que um agente trabalhando sozinho? Além disso, Hermes Desktop tem bot mode, Replit está abrindo construção de software gratuita através do GPT 5.6 Luna, e GitHub está dando às empresas controle mais rígido sobre o Copilot dentro do JetBrains. A OpenAI reafirmou Zero Data Retention para clientes elegíveis da API e pré-visualizou o Private Safety Processing, uma opção destinada a aplicar verificações de segurança avançadas sem reter o conteúdo subjacente do cliente. Essa combinação importa porque privacidade e segurança podem puxar um fluxo de trabalho empresarial em direções opostas. Um banco, hospital ou agência governamental pode exigir triagem forte para comportamento prejudicial do modelo, mas recusar enviar prompts e saídas sensíveis através de um sistema que os mantém para inspeção posterior. O Zero Data Retention preserva o compromisso de que dados elegíveis da API não são retidos após o processamento. A OpenAI diz que a abordagem de segurança privada realizará avaliação dentro de um ambiente reforçado e descartará a entrada e saída após a verificação terminar. Em português claro, inspecione a requisição, aplique o controle de segurança, então evite criar outra cópia duradoura. A OpenAI posicionou a pré-visualização como resposta a clientes regulados que querem proteções de modelo de fronteira sem entregar soberania de dados. Preços, requisitos de acesso e disponibilidade são esperados para o próximo mês. Então o compromisso de retenção estabelecido é mais sólido do que a camada pré-visualizada. Essa é uma tensão real para enfrentar, mas eu não compro a ideia de que uma pré-visualização resolveu isso. Os clientes ainda precisam de respostas precisas sobre quais verificações de segurança são executadas, se material sinalizado segue um caminho diferente, quem pode usar o serviço, e que evidência sustenta as alegações de conformidade. Mesmo assim, a direção é importante. Um assistente de saúde poderia triar orientação gerada enquanto mantém material do paciente efêmero. Uma instituição financeira poderia aplicar controles de saída a um fluxo de trabalho de análise interno sem construir um arquivo permanente de confiança e segurança. Equipes governamentais poderiam manter requisições sensíveis dentro de um fluxo de dados rigidamente definido. A proposta da OpenAI trata a segurança que preserva a privacidade como infraestrutura em vez de pedir aos clientes que escolham uma promessa sobre a outra. Se o ambiente reforçado e as garantias de exclusão chegarem com documentação técnica útil, projetos presos entre equipes de conformidade e segurança podem finalmente ter um caminho a seguir. O Sovereignty do Google soa ambicioso, a gente chamando ferramentas através de limites organizacionais e de redes sem endpoints públicos. Como ele evita se tornar um buraco elaborado no firewall? Começando por negação em vez de conectividade. O Google open sourceou o SAN sob a licença Apache 2 como uma sobreposição peer-to-peer para agentes operando entre sistemas de nuvem, infraestrutura on-premises, laptops e dispositivos de borda. A identidade começa com OpenID Connect, o padrão de login já usado por muitos provedores de identidade corporativos. O SAN então emite tokens de capacidade Biscuit. São credenciais compactas que declaram exatamente o que um nó pode fazer, como invocar uma ferramenta nomeada, em vez de conceder acesso amplo a um serviço inteiro. Cada nó participante verifica o token localmente, então cada requisição não precisa de uma viagem de ida e volta a um servidor central de autorização. Se nenhuma credencial válida conceder explicitamente a ação, a chamada de ferramenta é negada.
Isso permite que um agente de laptop invoque uma capacidade de nuvem aprovada, ou um agente on-premises alcance uma ferramenta em um dispositivo de borda, sem publicar o serviço para a internet aberta. Agora isso é mais interessante do que outra camada de descoberta de agentes. Compatibilidade com MCP significa que ferramentas expostas através do Model Context Protocol podem ser descobríveis através da malha, enquanto o token de capacidade restringe o que um agente remoto pode invocar. A parte difícil chega quando organizações rotacionam identidades, revogam acesso, auditam longas cadeias de chamadas e conectam nós pertencentes a diferentes equipes de segurança. Verificação local de tokens remove uma dependência central de cada requisição, mas torna a política de credenciais disciplinada essencial. Ainda assim, o SAM aborda um problema urgente: agentes úteis raramente vivem dentro de uma rede organizada. Se o projeto ganhar adoção além do ecossistema do Google, poderia dar à colaboração de agentes entre empresas um modelo de segurança que não começa com "por favor, exponha outra API". O Chief Executive da Cognition negou um relatório de que a SpaceX estava em conversas iniciais para adquirir a empresa de codificação de inteligência artificial. O relatório original apareceu em 19 de agosto, mas não há confirmação oficial da SpaceX e nenhum preço, cronograma ou estrutura de negócio divulgados. A negação é a notícia concreta, tudo além dela permanece incerto. O contexto de mercado ainda é notável. A SpaceX já adquiriu a Cursor e está buscando uma posição maior em inteligência artificial empresarial. Outra abordagem relatada a uma empresa focada em codificação caberia em uma estratégia agressiva de consolidação, embora ajuste estratégico não seja evidência de que uma negociação aconteceu. A Cognition construiu sua identidade em torno de trabalho de software autônomo, enquanto a Cursor ocupa um ambiente competitivo de codificação assistida por inteligência artificial. Possuir ambas poderia criar uma pilha de desenvolvimento ampla, mas isso é hipotético até que qualquer empresa forneça mais do que um relatório contestado. Rumores podem revelar algo sem provar a transação. Investidores e adquirentes veem produtos de codificação de inteligência artificial como ativos estratégicos, não camadas de interface descartáveis sobre modelos intercambiáveis. Talento, distribuição de usuários, dados de interação proprietários e integração profunda no trabalho de desenvolvimento todos têm valor. Uma combinação rumorosa também levanta questões sobre sobreposição de produtos e independência. A Cognition permaneceria distinta? Sua abordagem autônoma seria integrada à Cursor? Os clientes queriam dois produtos de codificação controlados pelo mesmo pai? Ninguém tem uma resposta porque não há negócio confirmado. Honestamente, eu iria um passo mais cético. As pessoas frequentemente tratam relatórios de aquisição como um roadmap de produto escrito antecipadamente. Não é. Conversas iniciais podem terminar, avaliações podem falhar, e partes podem discordar sobre se contato exploratório merece ser chamado de conversas. A negação pública da Cognition merece mais peso do que um diagrama de integração imaginado. Justo. O que sobrevive a qualquer resultado é a pressão no nível da categoria. Empresas bem capitalizadas querem propriedade de interfaces onde desenvolvedores cada vez mais delegam trabalho a agentes. Mesmo que a Cognition permaneça independente, o relatório destaca quais startups de codificação têm tecnologia e distribuição duráveis, e quais poderiam se tornar alvos de aquisição conforme o mercado se comprime. Arvin Jain, CEO da Glean, argumenta que as empresas estão abandonando um modelo padrão único para cada requisição. O roteamento é realmente uma capacidade de produto importante, ou apenas um modelo mais barato selecionado por um if statement? O roteamento estático pode ser assim tão crude, mas Jain descreveu um loop de feedback mais rico. Perguntas fáceis podem ir para um modelo mais rápido e menos caro, enquanto requisições difíceis justificam um sistema de fronteira. A camada de roteamento aprende com feedback humano em grande escala sobre quais respostas foram úteis, e então usa esse sinal quando uma requisição similar chega. Isso transforma a alocação em uma decisão de produto contínua em vez de uma regra de engenharia fixa. A economia é direta. Uma empresa pode ter milhares de requisições rotineiras de recuperação, sumarização, classificação e redação que não se beneficiam o suficiente do modelo mais caro para justificar seu preço. A mesma empresa tem trabalho analítico ou agêntico complexo onde o modelo mais forte melhora materialmente o resultado. O roteamento por consulta permite que ambos coexistam sem pagar a maior taxa por tudo.
Eu entendo a economia. Estou menos convencido de que o útil sempre mapeia de forma limpa para a melhor escolha de roteamento. O feedback humano pode refletir preferência, velocidade, tom ou familiaridade em vez de qualidade factual. Um roteador que economiza dinheiro também se torna um guardião. Ele decide quais funcionários e tarefas recebem o raciocínio mais forte. Os administradores vão querer visibilidade, especialmente quando um modelo barato produz uma resposta com aparência aceitável que perde um detalhe importante. Exatamente. O roteador não pode permanecer como encanamento invisível uma vez que influencia custo, latência e qualidade das respostas em toda a empresa. O argumento da GLEA importa porque empresas já pagam por uma mistura de modelos Frontier e Openweight. A competição não será apenas sobre qual provedor tem um modelo mais forte, mas quem reconhece quando essa força vale a compra. Um bom produto de roteamento transforma um portfólio diversificado de modelos em gastos controlados. Um ruim esconde reduções de qualidade atrás de uma fatura menor. A Minimax lançou o Minimax Music Tree, um modelo Testo Music com pesos abertos que gera uma música completa com até 5 minutos em uma única passagem. Ele aceita letras marcadas com rótulos de seção verso, refrão, ponte, e uma legenda estruturada descrevendo a faixa desejada. O resultado é um arquivo WAV estéreo de 32 kHz, 16 bits. Essa geração de música completa é a manchete. Sistemas de música aberta anteriores frequentemente funcionavam em clipes mais curtos, deixando criadores estenderem, regenerarem ou costurarem sessões. Cada costura poderia interromper a melodia, instrumentação, ritmo ou identidade vocal. A Minimax está tentando manter a estrutura da música ao longo do comprimento de uma faixa comercial real. Ela também fornece 3 caminhos de inferência, permitindo que os pesos sejam usados através de diferentes arranjos de deployment local ou remoto. Os termos da licença ainda regem o uso comercial. Pesos abertos significa que os parâmetros estão disponíveis, não que todo uso é automaticamente restrito. 5 minutos em uma única passagem é genuinamente empolgante porque muda a unidade de criação. Um estúdio de jogos pode rascunhar uma faixa vocal completa para uma cena. Um produtor de podcast pode solicitar uma variação completa de tema em vez de fazer loop de um fragmento de 30 segundos. Um criador de vídeo pode começar com letras marcadas e receber algo com forma de música finalizada, com introdução, refrão repetido, ponte e final. A saída ainda pode precisar de edição, mixagem ou decisões de performance humana, mas o primeiro resultado não é mais apenas uma amostra musical. É um objeto de comprimento de composição que pode ser julgado como um todo. Eu quero saber se ele preserva motivos e caráter vocal em todos os 5 minutos, porque duração sozinha não garante coerência. Mas a estrutura de passagem única remove uma das limitações mecânicas mais óbvias da geração de música aberta. A Cerebras introduziu o CS-FUR, seu primeiro sistema de inferência de inteligência artificial em escala de RAC, pareado com um processador WSE Turbo renovado. A empresa está indo além da computação em escala de wafer como um único appliance em comum e apresentando-o como infraestrutura para um rack de data center, em vez de cortar uma pastilha de silício em muitos chips convencionais. A Cerebras usa um processador conectado enorme projetado para manter computação e movimento de memória próximos. O CS-FUR estende essa abordagem para uma superfície de deployment maior para inferência, o trabalho de rodar um modelo já treinado. O anúncio chamou a atenção de especialistas em hardware, incluindo centenas de votos na comunidade técnica, porque a capacidade de inferência está se tornando uma restrição definidora da infraestrutura de inteligência artificial. Um hack é a linguagem que compradores de data center entendem. Eles comparam energia, refrigeração, throughput, espaço, networking, manutenibilidade e preço em sistemas completos. A Cerebras está sinalizando que seu design em escala de wafer pertence ao lado de clusters de aceleradores estabelecidos, não em uma categoria de máquinas experimentais. Isso poderia importar para organizações servindo grandes modelos em sua própria infraestrutura, especialmente se reduzir a complexidade de dividir uma workload entre muitos processadores. Sim, mas os números faltando estão fazendo muito trabalho. A Cerebras não publicou o throughput detalhado, pricing ou especificações mais amplas necessárias para a comparação séria. Escala de RAC nos diz empacotamento e ambição.
Não revela custo por token gerado, performance de concorrência realista, eficiência energética ou comportamento em diferentes tamanhos de modelo. O nome WSE Triturbo nos diz que há um processador renovado, mas um Revial sem uma ficha técnica completa não é uma vitória medida sobre clusters de GPU. Ainda assim, compradores de infraestrutura de inteligência artificial precisam de alternativas críveis enquanto a demanda de inferência cresce, e hardware em escala de wafer oferece um design materialmente diferente. Uma vez que performance e preço cheguem, o CS4 pode ser julgado contra sistemas estabelecidos. Até lá, a Cerebras avançou a conversa sem resolvê-la. O SPAD permite que um modelo de linguagem crie ambientes de prática executáveis e aprenda resolvendo-os. Não há perigo de que um modelo escrevendo tanto problemas quanto respostas simplesmente se torne bom em seu próprio jogo? Esse é o desafio central. Como environment designer, o modelo cria puzzles, simulações ou tarefas de uso de ferramentas com scoring embutido. Como reasoning agent, ele tenta resolvê-los. O designer visa perto da habilidade atual do solver. Difícil o suficiente para ensinar, mas não impossível. Aqui está porque fica interessante, ele também ancora novos ambientes em documentos reais de um grande corpus de pré-treinamento e lembra criações anteriores para reduzir repetição. Em escalas alcançando 30 bilhões de parâmetros, os pesquisadores relatam um ganho médio de 5,3 pontos sobre o baseline de ambiente fixo mais forte em 8 benchmarks de matemática, ciência, codificação e raciocínio mantidos fora. Os ganhos mantidos fora o tornam interessante. Melhoria também apareceu no uso de ferramentas em múltiplas etapas, então o resultado não estava confinado a replies de puzzles autorais. Se reproduzido, agentes poderiam gerar prática útil perto de sua própria fronteira em vez de esperar que pessoas projetassem cada ambiente de treinamento. A Nus Research lançou o Bot Mode para o Hermes Agent, e está habilitado por padrão no Hermes Desktop. O desktop agora apresenta uma lista de bots nomeados em vez de tratar cada interação como outra seção em uma lista indiferenciada. Cada bot é um perfil Hermes completo com histórico de chat separado, memória, habilidades, ferramentas e configuração de modelo. A mudança prática e isolamento. Um bot de coding pode reter contexto de software e ferramentas relevantes. Um bot de pesquisa pode manter suas próprias fontes e histórico de trabalho. E um bot de escrita pode preservar uma voz diferente sem essas identidades vazando umas para as outras. O Hermes Agent permanece open source sob a licença MIT, e o Bot Mode vem junto com o desktop em vez de ser distribuído como um add-on separado. Isso faz da organização multi-agent um conceito de interface padrão em vez de uma configuração avançada escondida atrás de arquivos ou comandos. Eu gosto da metáfora da lista porque pessoas já pensam em papéis. Elas não necessariamente querem seção 47, elas querem o bot que entende um tipo particular de trabalho. Mas a separação precisa ser real. Se cada perfil carrega sua própria memória e ferramentas, a interface pode reduzir crossover acidental de contexto e tornar capacidades mais fáceis de entender. Um bot destinado à escrita não deveria herdar silenciosamente acesso destinado a operações de software. Certo, e configuração de modelo por bot é útil sem prometer que qualquer modelo remoto permanecerá permanentemente disponível. Provedores podem mudar acesso, e aplicações podem substituir outro modelo. O recurso durável é que cada perfil pode expressar sua própria preferência de modelo e bundle de capacidades. Isso é diferente de garantir acesso permanente a um modelo nomeado. O release é mais forte onde torna a identidade do agent visível e comutável sem requerer que pessoas reconstruam um ambiente de trabalho inteiro. Também torna a identidade ativa legível antes de uma mensagem ser enviada. Isso parece pequeno, mas importa quando vários agents têm históricos diferentes e acesso diferente a ferramentas. E isso cria uma possibilidade social intrigante. Se o NUS posteriormente suportar perfis de comunidade portáteis, as pessoas poderiam trocar bots especializados com um conjunto útil de habilidades, estrutura de memória e configuração de ferramentas, mais próximo de importar um papel funcional do que baixar um prompt genérico. Isso não foi anunciado, então permanece uma possibilidade. Por enquanto, o Hermes Desktop tornou muito mais fácil gerenciar múltiplas identidades de agentes persistentes, o que já é substancial o suficiente sem pegar emprestado recursos do futuro.
Pesquisadores atribuíram a agentes de inteligência artificial cooperativos o problema de posicionar estações base de ondas milimétricas em um campus, e a equipe superou um único agente controlando o mapa inteiro. A comunicação sem fio em ondas milimétricas pode oferecer alta capacidade, mas edifícios e terreno a obstruem facilmente, tornando o posicionamento em telhados um problema de otimização difícil. Cada agente gerenciava parte da geografia enquanto cooperava em direção à cobertura e equidade. Em simulações densas, a abordagem multi-agente convergiu mais rapidamente, cobriu todos os 400 usuários simulados e alcançou uma pontuação de equidade de 0,94. Esse é um resultado forte para planejamento distribuído, não uma prova de que todo problema de infraestrutura precisa de um enxame. O mapa do campus pode ser dividido em regiões significativas, dando aos agentes especializados responsabilidades gerenciáveis. À medida que a densidade aumentava, a cooperação lidava com a busca melhor do que um único aprendiz carregando o problema inteiro. Estruturas semelhantes aparecem em estádios, terminais de transporte, redes de logística e sistemas de energia, onde decisões locais interagem mas não requerem um controlador gigante. O resultado dá a esses campos um exemplo inicial de aprendizes coordenados superando um otimizador solo em cobertura e equilíbrio. Os modelos de linguagem se tornaram surpreendentemente competentes em escrever kernels CUDA, os pequenos programas de GPU por trás de muitas operações de alto desempenho. Por que esses kernels gerados ainda desapontam engenheiros experientes? Porque código funcional e código rápido são conquistas diferentes. A ByteDance Seed e a Tsinghua Air introduziram o CUDA Agent para treinar modelos de linguagem contra desempenho em tempo de execução, não apenas correção. Seu modelo base Seed 1.6 passa 74% dos problemas do kernel bench, mostrando que pode frequentemente produzir CUDA válido. No entanto, saída válida pode usar memória ineficiente, sincronizar demais, lançar trabalho desnecessário ou falhar em explorar o hardware paralelo da GPU. O CUDA Agent usa aprendizado por reforço. O agente gera um kernel, executa-o, recebe uma recompensa vinculada à velocidade medida e atualiza seu comportamento. A repetição ensina ao modelo a buscar melhorias de desempenho que o treinamento comum de geração de código pode perder. Em vez de recompensar texto que se assemelha a CUDA especializado ou apenas compilar e retornar o número certo, o processo recompensa código que completa a computação mais rapidamente. O resultado observado é a notícia. Kernels personalizados podem decidir se um sistema de treinamento de modelo ou inferência é economicamente viável, mas engenheiros capazes de otimizá-los manualmente são escassos. Se um agente treinado produz kernels competitivos, isso poderia encurtar o caminho de uma nova operação em um artigo para execução eficiente em hardware real. Sou cauteloso sobre generalização porque o kernel bench isola problemas diferentes de framework de produção, onde operações vizinhas, overhead de lançamento, comportamento de compilação e variação de hardware tudo importam. Um benchmark pode mostrar que aprendizado direcionado a desempenho muda o código gerado, não pode provar que uma pilha de treinamento inteira se torna mais rápida. Ainda assim, o CUDA Agent ataca o alvo certo, tempo de execução real em vez de código que apenas parece plausível. O Replit introduziu o modo gratuito em 19 de agosto, permitindo que pessoas descrevam uma ideia e gerem software executável sem primeiro adicionar um cartão de crédito ou rastrear cobranças de tokens. O GPT 5.6 Luna alimenta a experiência gratuita, e a OpenAI anunciou a colaboração através de seu próprio canal de notícias. O público inclui estudantes, criadores de primeira viagem e pessoas explorando uma pequena ideia que poderiam parar na barreira de pagamento. O Replit transforma um pedido em linguagem simples em um projeto funcional, mantendo geração de código, execução e iteração em um ambiente baseado em navegador. Remover a decisão de pagamento antecipado muda quem pode alcançar o momento em que uma ideia se torna interativa. Um estudante pode construir uma ferramenta de estudo, um organizador comunitário pode prototipar um aplicativo de registro e um designer pode criar um utilitário sem primeiro comprar capacidade que talvez entenda mal. O gratuito é poderoso e precisa de limites impressos por perto. O anúncio da OpenAI não especifica a cota de uso, quais tarefas se qualificam ou quando alguém deve passar para um plano pago. Esses detalhes determinam se o modo gratuito suporta um projeto significativo ou principalmente fornece uma demonstração convincente.
Mesmo com essa incerteza, abrir o loop completo de criar e executar é mais consequente do que oferecer uma caixa de chat gratuita que emite trechos de código. Ainda assim, desenvolvedores experientes também podem se beneficiar, embora isso não substitua um ambiente profissional completo. Ele fornece uma superfície rápida para experimentar uma biblioteca, esboçar uma interface ou ver como o aluno aborda um aplicativo pequeno. O resultado importa mais do que a contagem de tokens. O usuário gratuito pode implementar ou compartilhar algo útil e entender o que foi gerado bem o suficiente para continuar? Sou cautelosamente otimista. Combinar a Luna com um ponto de partida sem cartão coloca uma experiência de codificação capaz diante de pessoas que podem nunca ter aberto um ambiente de desenvolvimento integrado. Se isso se torna uma ampla entrada para a criação de software ou uma pista curta para um plano pago dependerá dos limites que o Replit ainda não detalhou. O GitHub adicionou configurações gerenciadas Enterprise ao Copilot para JetBrains, cobrindo os ambientes de desenvolvimento por trás do IntelliJ, PyCharm, Golang e outras ferramentas amplamente usadas. Os administradores agora podem aplicar controles em toda a organização em 4 áreas: governança de plugins, acesso ao servidor MCP, OpenTelemetry e modos de permissão. A governança de plugins determina quais extensões ou capacidades são permitidas. Os controles MCP determinam a quais servidores de ferramentas externas o Copilot pode se conectar. O OpenTelemetry padroniza os dados operacionais coletados e exportados. Os modos de permissão definem quais ações o assistente pode realizar e quando deve primeiro perguntar a uma pessoa. A mudança fecha uma lacuna de governança para empresas que queriam o Copilot no JetBrains, mas não podiam confiar em cada desenvolvedor configurando esses controles de forma consistente. Não é glamouroso, mas honestamente, mudanças assim podem impulsionar a adoção mais do que mais uma demonstração inteligente de codificação. Uma empresa pode ter excelente desempenho de modelo e ainda assim bloquear a implantação porque o plugin acessa ferramentas não sancionadas, emite telemetria sob configurações inconsistentes ou pede a cada desenvolvedor para interpretar permissões de forma diferente. E o acesso MCP é o controle que eu observaria mais de perto. Uma ferramenta comum de conclusão de código principalmente sugere texto. Um assistente conectado a ferramentas pode acessar repositórios, rastreadores de problemas, bancos de dados, recursos em nuvem ou serviços internos. A política central permite que uma empresa defina quais servidores são sancionados antes de cada desenvolvedor construir um limite de confiança diferente ao redor do editor. Exatamente. As configurações centrais transformam o Copilot de um assistente configurado individualmente em software enterprise gerenciado. Os desenvolvedores obtêm comportamento consistente nos produtos JetBrains, enquanto as equipes de segurança ganham um lugar definido para governar permissões e dados operacionais exportados. Isso é menos emocionante em uma demonstração e muito mais útil durante uma implantação real. A OpenAI adicionou salvaguardas em torno do desenvolvimento de modelos após uma violação na Hugging Face. Os relatórios públicos dizem que as mudanças incluem monitoramento mais detalhado durante o desenvolvimento e uma ênfase mais forte em alinhamento e segurança durante o pós-treinamento. O estágio após o treinamento inicial do modelo, quando os desenvolvedores moldam comportamento, melhoram o segmento de instruções e adicionam controles de segurança. A OpenAI não detalhou publicamente exatamente o que a violação expôs ou qual cenário de ameaça interna motivou cada medida. Isso limita o quão especificamente qualquer pessoa pode avaliar a resposta. O que está claro é que um incidente em uma plataforma de inteligência artificial adjacente fez um laboratório de fronteira apertar a proteção em torno de seu próprio pipeline de desenvolvimento de modelos. A OpenAI diz que os modelos lançados não foram afetados, então isso não é um defeito anunciado nos modelos ou apps que as pessoas estão usando atualmente. Essa distinção importa e, honestamente, a cadeia de suprimentos ao redor ainda merece atenção. Os laboratórios dependem de repositórios de modelos, conjuntos de dados, serviços de desenvolvimento, sistemas de avaliação, credenciais e ferramentas externas. Um comprometimento perto do laboratório pode expor artefatos ou caminhos que importam mesmo quando os pesos finais permanecem protegidos. Não sabemos o gatilho preciso, o material afetado ou se o novo monitoramento muda algum cronograma de lançamento, então uma narrativa dramática de violação superaria os fatos. O monitoramento mais detalhado poderia revelar atividade suspeita mais cedo, enquanto segurança de pós-treinamento mais forte protege um estágio particularmente sensível.
A OpenAI reconheceu a exposição entre plataformas e respondeu internamente: a próxima divulgação útil explicaria quais controles mudaram e o que terceiros podem verificar independentemente. A VentureBeat contratou Rob Strechay como seu primeiro analista principal e membro fundador do VentureBeat Research. Por que a adição de uma posição de analista por uma empresa de mídia importa ao lado de notícias sobre modelos e infraestrutura? Porque compradores de inteligência artificial empresarial precisam cada vez mais de comparações após o EADLINE do lançamento. Strechay vem da DCUB Research e Silicon ANGLE, onde trabalhou como diretor-gerente e analista principal e conduziu entrevistas com executivos. Ele anteriormente trabalhou na Enterprise Strategy Group e ocupou cargos operacionais em infraestrutura empresarial, incluindo trabalho em um serviço de análise na Amazon Web Services e uma posição executiva na Zerto. O VentureBeat diz que o grupo de pesquisa atenderá diretores, vice-presidentes, diretores de informação e diretores de tecnologia que avaliam e implementam inteligência artificial. Seus primeiros tópicos incluem orquestração multifornecedor, segurança em sistemas de agentes e baixa utilização de infraestrutura, problemas custosos que aparecem quando protótipos encontram compras, políticas e tráfego de produção. Vou me reservar até que publique trabalho substancial. Inteligência artificial empresarial já tem muitos adjetivos confiantes envolvidos em gráficos de pesquisas. Ainda assim, o foco é oportuno. Empresas estão combinando modelos de fronteira, pesos abertos, serviços de nuvem, dados internos e ferramentas especializadas, enquanto a segurança de agentes se estende por identidade, permissões e acesso a ferramentas. A utilização de infraestrutura decide se uma frota de aceleradores produz trabalho útil ou apenas uma conta impressionante. O background operacional e analítico de Strechay dá ao grupo um ponto de partida crível. Seu valor dependerá se conecta evidências de implantação a decisões reais de compra e operação, em vez de reempacotar entrevistas com executivos como certeza. 3 repositórios estão se movendo rápido. Cuds/Nanobot faz sua primeira aparição rastreada com 47.217 estrelas. Ponto 3 foi lançado em 25 de julho, e o projeto foi atualizado em 20 de agosto. É uma estrutura de agente Python ultraleve e auto-hospedada com interface web, memória, ferramentas, conexões MCP, automação, aplicativos de chat e fluxos de trabalho multiagente. Deus Data/Codebase Memory MCP está logo atrás com 39.645 estrelas. Subiu 7.978 em 30 dias, um salto de 25,2%. Ponto 10 chegou em 19 de agosto. Ele indexa código em um grafo de conhecimento persistente em 158 linguagens, permitindo que agentes consultem relacionamentos sem carregar repetidamente repositórios inteiros. Ok. Esse pareamento faz sentido. Nanobot fornece um ambiente de agente, enquanto Codebase Memory MCP pode dar a um agente conhecimento estruturado do software que está alterando. Prefect HQ/Fastop completa a camada de ferramentas. Tem 27.312 estrelas, ganhou 1.098 em 30 dias, e lançou uma versão 3.4 em 10 de agosto. Sua estrutura Python é projetada para construir servidores e clientes MCP, então desenvolvedores podem expor capacidades a agentes que usam ferramentas com menos scaffolding de protocolo. Nanobot tem o maior público dos três, Codebase Memory MCP tem o crescimento mais acentuado, Fastop permanece uma rota amplamente adotada para transformar funções Python e serviços em ferramentas de agente. O progresso de modelos pousou na especialização de contexto longo em vez de uma nova família geral distinta. O GLM5.3 da ZAI apareceu com uma janela de contexto de 1.048.576 tokens e acesso via API através do OpenRouter, direcionado a trabalho complexo de engenharia de software e agentes de longo horizonte. Ele estende a push da família GLM em direção a agentes que podem carregar corpos muito maiores de código e contexto de trabalho através de uma tarefa longa. Ken/Ken 3.8, 27B, escrito Ken 3.8, 27B, está atraindo muita atenção como um modelo local aberto. Com 11.599 curtidas e mais de 1,37 milhões de downloads no Hugging Face. Ele processa entrada de imagem e texto com saída de texto, suporta uso conversacional, e é lançado no formato de peso SAFe Tensor sob a licença Apache 2.
Tags de compatibilidade incluem ferramentas comuns de Transformers, endpoints hospedados e implantação no Azure. Com 27 bilhões de parâmetros, fica acima de modelos leves para laptops, mas abaixo dos maiores sistemas de data center, tornando plausível para workstations locais capazes ou servidores com memória suficiente. A combinação de entrada visual, pesos abertos, suporte amplo de runtime e atividade substancial de downloads o torna útil para análise de documentos privados, capturas de tela e interfaces onde os dados devem permanecer sob controle local. A OpenAI introduziu o ChatGPT para adolescentes, construído para aprender, apoiado por proteções, com salvaguardas integradas mais fortes, funcionalidades de uso saudável e controles parentais adicionais. O estudo da IBM Research How Much Memory Does Your Agent Actually Need examina o outro lado da assistência responsável. Reter histórico suficiente para continuidade sem arrastar cada interação antiga para a próxima decisão. Essa conexão vale assistir. Um produto coloca limites ao redor de quem um assistente serve, enquanto o trabalho de memória pergunta o que um agente deve carregar adiante. O Enterprise Managed Settings do GitHub no GitHub Copilot para JetBrains adiciona limites organizacionais ao redor de acesso MCP, telemetria, plugins e modos de permissão. Juntos, os três desenvolvimentos restringem o relacionamento com o usuário, o contexto lembrado e as ferramentas externas que um sistema de inteligência artificial pode alcançar. Para as fontes primárias, especificações, referências de projetos e mais detalhes por trás de tudo que você ouviu, veja os show notes em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Edit Stack Daily. Voltamos em breve.